Olá, amigos. Me chamo Oliver Blanco, faço parte e contribuo com a organização Juquira Candiru. Falo aqui em apoio ao departamento técnico da Copifam, para os diretores da Copifam e também os seus cooperados. Numa última reunião que tivemos entre o departamento técnico e o lado da organização Juquira Candiru, decidimos fazer uma série de vídeos para contribuir com um projeto importante para a cooperativa, para os cooperados, para a região num todo. Então eu vou trazer aqui alguns elementos que vêm a completar o primeiro vídeo do professor Sebastião Pinheiro, no qual nos colocou algumas questões em relação ao clima, em relação a essa preocupação mundial. Então, em conversa com o departamento técnico e com a nossa última passagem por Copifam, pensamos assim, como nós vamos aliar nossas práticas, essas práticas do bombeiro agroecológico, as práticas que estamos passando nos vídeos, as práticas que foram multiplicadas através de um curso de saúde no solo para café, aí em Poço Fundo. Então, tivemos uma ideia de ter um microlote especial. Como já de saber, como os cooperados já entendem já o que é a ideia do microlote, passamos a ter uma ideia para criar um microlote especial, onde esse microlote terá o apoio da fenologia e também da cromatografia de Pfeiffer na produção de cafés especiais. Então, a gente está propondo um projeto com parceria com o departamento técnico da Copifam, né, os pesquisadores e técnicos que contribuem com a organização Juquira Candiru. Esse projeto tem que ter uma extensão integrada, uma extensão também de formação e acompanhamento com técnicos e estudantes da região. E no caso aqui a gente teremos essa figura da professora Leda Gonçalves para, para, para nos acompanhar nessas atividades que vamos propor aos cooperados da Copifam, junto com os estudantes do NEAPO, né, que é o Núcleo de Estudo em Agroecologia, também com capacitações, né, com manejos reais de aplicação a campo, para que a gente consiga entender, né, essas mudanças climáticas na nossa região e como os podemos mitigar, como os podemos ainda contribuir para ter um café especial, um café que esteja mais seguro, né, fenologicamente e também em seu manejo, no seu trato cultural durante todo o seu desenvolvimento. Para isso, né, é importante a gente colocar que o café ele tem aí a sua disseminação ou o seu cinturão favorável para a produção no nosso planeta, que fica entre o Trópico de Câncer e Capricórnio. Então, nós já podemos colocar aqui que a precocidade num café, a precocidade dentro da fenologia, por exemplo, da germinação, brotação, floração, frutificação, ela, ela tem, então, duas coisas que variam, a latitude e também os momentos de plantio. Então, o café é uma bebida muito especial de consumo mundial e ela tem assim esse cinturão onde praticamente estão as florestas tropicais do mundo inteiro, onde é o habitat do café. Nós precisamos trazer alguns elementos importantes aqui sobre o que o café requer. Por exemplo, 150 milímetros de chuva ao mês, ou seja, o café requer água no solo todo mês, durante todo o seu desenvolvimento.
Ele é menos exigente nas fases de colheita e descanso, porém, há uma necessidade da cultura de um local que tem um índice pluviométrico de 1.200 milímetros anuais. Então, quando esse local é alterado, quando esse local que outrora havia esse índice equilibrado de chuva, começa a ter uma agricultura com menos floresta, uma agricultura mais aberta, né, começa a ter toda assim uma atividade climática desregular, principalmente quando se abre e se tem mais vento para uma planta. Então, isso altera também a temperatura local, a temperatura do ambiente. E para o café, a temperatura superior a 23 graus, nós já vamos ter uma restrições de frutificação. Temperaturas acima de 28 graus já reduz a produção de folhas e das atividades fotossintéticas, ou seja, aqui nós estamos vendo uma relação de café totalmente exposto à luz solar e um café com sombra. É muito importante que a agricultora entenda a importância de um café sombreado. Então nós vamos frisar um pouco nessa parte da questão de sombra. Por quê? Um café, uma temperatura acima de 34 graus, esse café já possibilita um aborto floral. Então, mantendo já uma cerca viva, né? Um corredor com maior arborização, um quebra-vento, né? Solo coberto, né? Uma vegetação, um policultivo junto com esse café, nós vamos ter uma grande vantagem no ciclo produtivo desse café. Então, o vento é um fenômeno muito mais agressivo para a perda de água em um solo do que a própria incidência do sol. Então, é, é, é para já o agricultor ou a agricultora criar barreiras contra o vento no seu talhão, né, na sua roça, onde se produz o café. O café, principalmente o arábica, aqui nós estamos botando uma grande variedade na África, por exemplo, de acordo com a altitude e o tipo de floresta adequado para cada variedade desse café. Nós estamos ali entre 1.200 metros a 1.600 metros, a variedade do café arábica, né, mais plantada aqui é, no sul de Minas. Então, ele pela altitude. Então, você vê florestas tropicais úmidas, né, florestas de savana. Então, a grande variedade desse café para tipo de floresta. No nosso caso aqui, nós podemos ter mata de galeria, de cerrado, né, podemos ter Mata Atlântica, né, esse ambiente que é favorável para a produção de um café. Então, temos que frisar que locais onde as condições ambientais são variáveis, é muito difícil de produzir um café de qualidade, tá? Um café que seja mais propício à adaptação ao ambiente do que a adaptação ao tipo de manejo químico que vai alterar a sua qualidade cada vez mais. Então, a importância de se ter um café sombreado, um café com policultivo, também nos demonstra a questão da polinização. Então, um trabalho da Embrapa, do meio ambiente, mostra os teores de açúcar e o tamanho de grãos, né, num café com maior nível de polinização, porque tem um maior policultivo, né, possibilitou então uma maior diversidade de plantas que trouxe também então esse microclima para se ter uma maior polinização. Por que é importante dizer essa questão climática, os extremos climáticos e a questão da sombra no café? Porque a sombra no café ela vai ter uma influência altíssima no solo. Nós vamos passar esse um pouco para frente. Altíssima também na parte da microbiologia desse solo do café e outra, na fisiologia e fenologia desse café. Nós iniciamos trazendo esses elementos, principalmente dessa questão do sombreamento do café, porque isso
não precisa de muita técnica. Qualquer agricultor, num sistema de transição, orgânico ou não, convencional, ele pode já começar a criar essas barreiras do vento no seu cafezal. Isso é importantíssimo, principalmente por saber que, né, sendo o vento, né, o que faz a perda de café por transpiração e também por evaporação do solo maior, então nós precisamos dessas barreiras com urgência. Então, sombra no café permite melhor quantidade de matéria orgânica sendo depositada nas entrelinhas desse café, na base do café, como também reduz a evaporação da água do solo. Isso é importantíssimo para manter aquele padrão de 150 milímetros de água no solo. Então, quando temos essa questão de a presença de árvores junto com o café e o café, nós vamos ter com certeza maior umidade desse café num nível ali entre 30 centímetros até 80 centímetros, que é o ideal para um café. O café gosta de solos profundos, é tinhoso, de textura média, um solo bom estruturado. E um solo bom estruturado, o café gosta que para ter água precisa de ter macrosporos e microsporos em quantidade, porque é isso que armazena a água. E nós vamos saber como podemos analisar isso de maneira simples e barata para entender como está essa permeabilidade da água no seu cafezal. Ela tem que ser moderada, ela tem que armazenar água. Durante isso, a gente só consegue com colocação de matéria orgânica, com criar o microclima através da arborização. O que vocês estão vendo nessa imagem é que uma árvore que tem um enraizamento mais profundo, ela vai buscar água a 1,20 m. O café exige ali entre 30 a 80 centímetros de profundidade o seu buquê de raiz para absorver essa água. Então, a matéria orgânica ela tem a capacidade de diminuir a evaporação da água do solo, isso mantendo o ambiente mais úmido para esse café. Além de manter um efeito tampão, né, para que o pH permaneça sempre constante, entre 5, entre 6 para o café, que é o ideal, e aumente o índice de matéria orgânica, que o ideal para o café é ter um solo de cor escura, né? O café é de mata, um café, é um solo que, né, tenha matéria orgânica acima de 5% para se ter a exigência e a qualidade nutricional que ele traz para uma bebida. Então, trazer essa fenologia para o nosso manejo é importante e isso é muito simples de se fazer. Isso seria né, tanto sendo acompanhado pelo próprio agricultor em loco, como também mais específico, né, um pouco mais orientado assim via academia, via também o acompanhamento dos fenômenos climáticos fora, né, em estações meteorológicas mais próximas da produção de café. Então, a fenologia, como colocou o Tião, né, ela do café, é acompanhar esses fenômenos durante todo o desenvolvimento do café. Aqui nós estamos colocando essa tabela, onde mostra o período que o café tem 2 anos, né, tem um período vegetativo e o período de reprodutivo. Então, nesses 2 períodos, você tem uma divisão por fases, né? O café tem 6 fases: fase da vegetação, fase da indução e maturação, floração, frutificação. Então, tudo isso pode ser acompanhado com o café. Voltando novamente na questão do sombreamento, ter sombra no café, há uma influência direta na questão da fenologia local, na questão da fenologia ali, né, daquela região, daquele espaço, no desenvolvimento da planta, na floração e na frutificação. Então, você tem mais equilíbrio, você cria um ambiente mais favorável para produção e reprodução do seu cafeeiro, segundo o sombreamento. Então, o que nós vamos estar medindo? O que o camponês estará medindo a campo no projeto de microlote?
Um projeto no qual a gente vai separar 1.000 metros quadrados e vamos iniciar um trabalho com esse talhão de 1.000 metros quadrados, com esse microlote. Vamos acompanhar a temperatura, a umidade, isso local, são marcos reais. Ao mesmo tempo que o departamento técnico vai acompanhar né, os índices pluviométricos do estado, né, vamos fazendo essas comparações e a gente entender o que está acontecendo com esse clima na nossa região. Então, os subperíodos vão servir para nós acompanhar as práticas de manejos, as práticas de aplicação de uma cauda, as práticas de aplicação de um biofertilizante, as práticas de manejo do mato, e isso tudo, né, com a criação de cartilhas de plantio e colheita, né, como esta, que já é de conhecimento de vocês, que a gente já fez algumas modificações. Então, esse é a praticultura do café no período de um ano, como análise de solo, produção de mudas, podas, preparo do solo, adubação, como se fosse iniciar um plantio do café, né? E aqui quais são os meses ideais para estar fazendo isso em verde, né? Nós estamos colocando, por exemplo, que o mês ideal para se fazer a adubação no solo do café é agosto, setembro. Então você tem esses 2 meses como ideal, porém já no amarelo já não é tão ideal. No vermelho já passou e o café já corre risco de não ter aquele nutriente naquele momento que ele necessita durante a sua fase ou de vegetação ou também de reprodução. Então tudo isso será acompanhado e as práticas, que depois nós vamos falar sobre elas, nós estamos dividindo ela nas fases, né? Por exemplo, na fase de vegetação, nós podemos correr o risco de ter uma ferrugem, de uma cercosporiose. Então, nós podemos ter uma prevenção, nós podemos aplicar uma água de vidro, nós podemos ter uma aplicação de biofertilizante para essa fase. Ao mesmo tempo que na fase 2 temos o problema com o bicho mineiro, né? Na fase 2, na indução e maturação dos botões florais, pode ocorrer a presença do bicho, né, a presença do bicho mineiro. Então, nós vamos tomar algumas decisões de acordo com as fases. Então, todos esses manejos de adubação, de aplicação de biofertilizante via foliar, também via solo, será feito por microlote através de cada fase para a gente ter mais segurança em todo o processo de desenvolvimento desse café. Então, os cromas, que são as análises de vida do solo, nós vamos estar acompanhando também em todo esse período, né? Serão praticamente 9 cromas por ano, tanto em cada estação do ano nós vamos estar recolhendo esses cromas, então serão, na verdade, serão 8 análises de cromo durante os 2 anos, né? Em cada estação do ano a gente vai fazer uma coleta desse cromo para fazer uma avaliação. Então, quais são as práticas que vamos desenvolver? Além da fenologia camponesa, dos microlotes, né? Nós vamos estar estruturando para acompanhar todos os registros meteorológicos tradicionais, simples, né? Que serão acompanhados pelos camponeses ali, em loco, localmente, como também os complexos vão ser feitos pelos departamento técnico. As avaliações de gás do efeito estufa, né, como estamos acumulando mais matéria orgânica ou mais carbono nesse solo, nesses microtalhão, através dessas práticas. Vamos trabalhar com as farinhas de rocha, carvão vegetal, as sementes serão peletizadas de plantio de adubo verdes, né? Vamos trabalhar com EM, né? Os micro-organismos eficientes, biofertilizante, fosfito, né? Fornecer energia no momento certo para o café. Água de vidro como prevenções aí a doenças, né? E outras enfermidades que vem acarretar no café. As caudas minerais serão várias, né? A base, vamos trabalhar um pouco da cauda de enxofre, né? Cauda de cinza, que é muito bom e propício para o café. As micorrizas, vamos estar colhendo micorrizas e ampliando essa aplicação de micorrizas nas saias do café.
E vamos trabalhar alguns compostos feitos com já para facilitar a praticultura, facilitar o manejo de aplicação, por exemplo, com carvão, farinha de rocha, granulado, com esterco. Né? Vamos trabalhar melhor um resíduo de composto para estar aplicando como adubação de cobertura nesse café. Então, tudo isso nós vamos trabalhar. E o que vamos trazer de novidade é o acompanhamento também da cromatografia desses microlotes. Pegando o café arábica, que tem uma temperatura média anual favorável, entre 18 e 23 graus, isso onde a gente quer chegar a um equilíbrio de manejo, para que a temperatura nesse microlote de talhão fique, né, nesse ideal. Né? E vamos também acompanhar, principalmente, a quantidade de água que está nesse solo. Vocês estão vendo aí, é um buquê de raiz fasciculada do café. Então, o que significa isso para nós? Esse densamento de enraizamento que se comunica é um volume ativo do solo, é a biocenose e é o que faz o diagnóstico da cromatografia, que nós vamos ver a riqueza mineral orgânica e também o estado de decadência desse solo. Então, praticamente, quando falamos em cromatografia, vamos focar no solo. Então, você tem aí também o manejo do solo sendo uma das principais, e principalmente na questão dessa estimativa de evapotranspiração. O que significa evapotranspiração? É água na superfície que passa para a atmosfera. Junto com ela, nós temos a transpiração da planta e também temos a vaporização dessa água na superfície do solo. A uma temperatura latente de 20 graus, o café já tem o metabolismo para se fazer, e já inicia essa transpiração, ou seja, essa perda de água para o meio ambiente. A uma temperatura de 20 graus, ele já começa a ter, um calor latente para se ter início de perda dessa evapotranspiração. Então, o manejo de cobertura do solo nos vai permitir a manter os índices de evapotranspiração ideais na fase 2, na fase 3, fase 4, fase 5. Então, isso aqui é o mais importante entendermos isso, né? Que talvez combine uma fase que não há chuva, a irrigação é limitadíssima, não há como irrigar, porém, nós temos alternativas de manter esses índices de evapotranspiração favoráveis para o desenvolvimento do café, principalmente pela raiz. Na raiz, temos que manter a raiz saudável, então é na raiz que inicia praticamente a muitas doenças que vão enfraquecer a parte de cima desse café, né? Então, nós temos que ter a prática de micorrizas para evitar, principalmente, bactérias da rizosfera, né, que pode causar algum problema de deficiência de nutrição. Então, para isso, nós trabalhamos biofertilizante via foliar, como também via na saia do café. Nós vamos produzir bactérias quimiosintrópicas, bactérias que têm a capacidade, então, de produzir um complexo orgânico capaz de proteger essa raiz e, ao mesmo tempo, evitar a incidência de patógeno pelo fato desse equilíbrio da microbiologia. Então, trabalhar isso é importantíssimo no croma. O que o croma vai nos dar para o camponês? O croma vai nos mostrar a riqueza dessa biodiversidade em vida, em microbiologia, quanto tem de micróbios decompondo a matéria orgânica, quanto tem micróbios na composição desse solo, criando macroporos, microporos, são a capacidade de macroagregados, microagregados, que têm a capacidade de armazenar água, ao mesmo tempo que deixar disponível minerais, né, que esses minerais, principalmente traços e subtraços utilizados com pó de rocha, que fazem parte da defesa da planta. Então, a cromatografia nos dará uma tomada de decisão técnica de manejo.
principalmente do mato, quando incorporar a biomassa, né? O tempo que ela vai estar disponível então para nutrir esse café. Então nós vamos ter em cada local o tempo ideal de plantio, o tempo ideal para se incorporar, o tempo ideal para se multiplicar a microbiologia e, e ter esses nutrientes livres naquele momento em que o café precisa. O café precisa de muito nitrogênio, potássio, fósforo, são esses elementos que o café exige. Os minerais são os mesmos, né? Mas eles têm que estar presentes. Então, o nosso problema é fazer com que esses minerais estejam disponíveis no momento correto, na fase correta para cada, para cada microlote. Ao mesmo tempo, né, acompanhar então o acúmulo, o estoque de carbono total nesse microlote, né? Isso vai então ser incluído até num futuro certificado para esse café, né? Então, através do Croma, nós vamos entender todo o ciclo que tem do nitrogênio, né, que é uma peça ideal, é um elemento que, para obter com qualidade esse mineral sem provocar doenças, ele tem que ser fixado, né, ele tem que ter matéria orgânica, ele tem que ter microbiologia ativa no solo para que o nitrogênio fique disponível para o café. Então, dentro do manejo, nós podemos trabalhar mineral do café. Às vezes a gente tem uma grande preocupação nisso, né, em fazer essa parte mineral do café. Saber que também a falta de mineral tem um desequilíbrio, ter um desequilíbrio nutricional no café é, de fato, ter uma maior incidência de doenças, né, de enfermidades, além da queda de rendimento, floração desuniforme. Então, a gente pode criar, junto com o departamento técnico, biofertilizantes para para biofertilizantes para cada fase do café. Isso já está sendo criado lá no, no, na propriedade do Leonardo, cooperado da Copifam, né, que também é um parceiro desse projeto, principalmente para dar base para fornecer já esses biofertilizantes, né, já ali preparados. No caso aqui, nós estamos trabalhando 4 tipos de biofertilizante para essas fases, né, fase 1, fase 2, fase 3 e 4, e a última fase, né, fase 5. Então, são biofertilizantes voltados para a nutrição do café. O mais importante é entendermos de imediato é que o café não pode ter na sua linha ou na sua rua praticamente nua, sem uma vegetação, sem uma possibilidade de vegetação. Para isso, se alguns cooperados que trabalham com café convencional queiram participar desse projeto de microlotes, nós vamos estar fazendo alguns preparados de bio-nanopartículas de minério com plantas e própria decomposição da matéria orgânica para estar dando uma maior segurança nesse caso quando você inicia praticamente do zero, vamos dizer, né? Você está saindo do manejo químico e precisa de um aporte mais elaborado. Então, a gente vai estar trabalhando algumas outras funções. Então, o mais importante para se ter essa harmonia do café é, inicialmente, para todos, pensar nessa questão do vento. O vento é muito agressivo e o café, como vocês estão vendo, ele tem uma biodiversidade favorável, né? Você tem um café mais rústico de floresta, é onde é o habitat dele, um tradicional, um policultivo, um já comercial com policultivo, um outro, né, um sistema de monocultura. Quanto mais monocultura, maior a necessidade de tratamento químico, maior a dependência de adubo químico, maior a agressividade do clima e a perda pode ser real, real. Isso está acontecendo no momento. Então, há muitas alternativas de arborização do café, né? Podemos trabalhar com mulungu, podemos trabalhar com
em alguns primeiros momentos com glicídia, alguma leguminosa que, né, além de criar esse microclima, também pode estar se fazendo essa adubação. Então, uma das primeiras práticas a desenvolver é trabalhar o feijão guandu na entrelinha do café. Esse feijão guandu, a EPAMIG o recomenda, pela matéria orgânica ela ser muitas, praticamente ela ter uma aptidão ali de decomposição rápida para o café no momento que ele necessita, né? Agregando maior volume de água, maior umidade. Então, trabalhar com duas leguminosas, uma arbustiva, né, que é a capacidade de brecar um pouco, criar um quebra-vento rápido e momentâneo, né, e ao mesmo tempo embaixo criar uma biomassa verde para esse café. Podemos trabalhar com feijão fradinho, algum outro tipo de feijão que o agricultor tenha. Então, isso com certeza vai alterar os registros de medição dentro dos microlotes, né? Então, isso vai nos permitir, essa ação no microlote vai nos permitir ver o grau de qualidade de uma bebida, né? Uma leitura da bebida desse microlote. Então, nós vamos ter diferença. E claro, novamente frisar aqui a questão do quebra-vento. Para cada a altura do quebra-vento multiplicado por 20 é a área na horizontal onde será protegido o solo e a cultura da propriedade. Então, nós temos que entender, o agricultor pode compreender que ele precisa ter um quebra-vento nas extremidades, porém também trabalhar o sistema arbóreo depois na entrelinha ou entre o café é importante. O que a cromatografia nos dá nesse projeto? A base do solo, nós vamos saber da estrutura do solo, saber se a textura desse solo tá boa, né? Nós queremos assim não solos argilosos, mas também não solos arenosos. Nós podemos, com matéria orgânica, chegar a um solo com textura média de qualidade, né, para esse café. Bom estruturado, então nós vamos saber isso através da cromatografia. E a qualidade da matéria orgânica, né? Como está a decomposição. Então, o croma nos vai orientar nesse sentido. Nós vamos fazer croma também da folha do café, todos, né? Nós vamos tirar a amostragem desses microlotes, principalmente antes e depois das intervenções das pulverizações, no caso de biofertilizantes, tá? Algumas possíveis caudas e água de vidro. Vamos fazer cromas do fruto, para entender melhor a qualidade desse fruto e também da bebida, do produto de vocês. Aqui ao lado esquerdo vocês estão vendo dois cafés do Leonardo, um de torra média e o outro de torra leve, né? Torra clara. Então, através das análises de cromatografia de alimentos, nós podemos criar um padrão de qualidade para esse café, desse café que está saindo desses microlotes, desse café que está em transição, desse café que está em convencional. No centro, você vê um café de baixa qualidade. Então, para evitar um café de torra forte, né? Um café forte, onde você tem uma torra aí de milho e talvez alguma mistura nesse café. Esse café não está de qualidade em relação a esses dois, né? Então, o croma nos dá essa segurança. Como nós estamos fazendo também e vamos fazer na Amazônia com os guaranás, né? A Paulínia cupana. Esse guaraná que agora eles começam a compreender que o guaraná ele é de sombra. O guaraná é da mata. E quando ele sai para sol, né, quando ele tem um talhão assim totalmente aberto ao sol, ele perde em qualidade da bebida, perde em qualidade de reprodução, né, do seu desenvolvimento, dos seus órgãos, então, durante a sua fenologia. Então, é muito importante que o cooperado, que já tem isso nele, né, como de observação, que agora a gente começa a ter uma reflexão, né, desses fenômenos, né, de conhecer esses fenômenos meteorológicos junto com a nossa agricultura, para entender a importância dessa dependência mútua. Então,
esse acompanhamento técnico, que será permanente um pouco nos microlotes, né, mais focado no microlotes, essa renovação periódica do desenvolvimento dos processos na formação de uma planta, por exemplo, nas fases, né, de vegetação, fase de reprodução, acompanhado juntos aos fenômenos e os acontecimentos de alterações climáticas. Isso tudo hoje ela é a natureza. É como o homem tem trabalhado a natureza e como ela tem nos refletido. Então, cada microlote terá um café especial. E para que a gente atinja esse equilíbrio, por exemplo, essa harmonia, e começamos a entender a importância de que o café ele pode ter um microclima próprio, nós temos que entender que o solo não envelhece, o solo ele é vivo, basta a gente manejá-lo com qualidade, para que a gente tenha toda essa harmonia, essa homeostase, tanto da produção do café, como também ciclando e também criando um ambiente cada vez mais estável para as futuras gerações. Então, eu trouxe para vocês aqui esses elementos, né, que eu acho que é importante nesse momento. É, talvez eu passei um pouco do tempo, mas quero agradecer a todos, né, por nos estar dando esse espaço, principalmente para a Copifam. Eu acho que vai valer a pena a gente fazer esse trabalho em conjunto, principalmente pelas necessidades que hoje passam os camponeses em ter um acompanhamento técnico com mais segurança, né? Um acompanhamento, segurança naquilo da gente transmitir as questões da produção do insumo orgânico na própria propriedade. Então, aquele agricultor que queira participar desse projeto tem que entrar em contato com o departamento técnico da Copifam. Aquele que já quer iniciar o projeto, trabalhando já simples, colocando árvore no sistema, também já é bem favorável. Então, eu fico por aqui, tá? Agradeço e ficamos às ordens de vocês. Vamos aguardar. Esse é um vídeo que estamos fazendo para ser de incentivo desse projeto de microlote para vocês. Espero que todos tenham gostado. Um abraço.